Agente penitenciário que matou bandido durante assalto na terça-feira contra o sogro do governador fala com exclusividade para o jornalismo da TV Gazeta. Na entrevista, ele conta como foi a ação em defesa da vítima. Confira na reportagem de Gislaine Vidal. Raif Araújo Neto tem 38 anos de idade e nos últimos 3 anos trabalha como agente penitenciário. O emprego anterior foi com escolta de carro forte. Em nenhuma das experiências profissionais que envolve risco, ele precisou usar arma de fogo. Mas nessa terça-feira, por volta das 10 da manhã, Raif agiu em defesa de Benedito Francisco de Oliveira, de 76 anos, alvo de um assalto no bairro Abraão Alap. Durante troca de tiros com os assaltantes, o agente penitenciário conseguiu atingir um deles, que morreu pouco depois, enquanto recebia atendimento médico. Na tarde desta quarta-feira, ele falou com nossa reportagem e deu detalhes de como tudo aconteceu. Também revelou que foi reconhecido por um dos assaltantes. Por enquanto, o Raif prefere resguardar a imagem dele, principalmente pela questão da segurança da família dele. E nesse momento nós vamos conversar sobre alguns dos detalhes da ação ocorrida na manhã desta terça-feira. Raif, você faz academia e naquela manhã uma situação totalmente diferente do cotidiano e que até hoje mexe com você, com a sua família, enfim, com o seu psicológico. Sim, com certeza. Uma situação que ninguém está esperando você sair de casa para praticar uma atividade física e se deparar numa situação dessa. O que aconteceu naquela manhã? Você saía e o que você viu? Eu saí da academia na direção do meu carro e me deparei com essa situação, né? Em que um senhor estava sendo espancado por outro cidadão na porta do carro. Pensava que fosse uma discussão de trânsito. Quando pensou que não, surgiu uma segunda pessoa atrás do carro, falando atira, que ele é agente. Quando eu pensei que não, já tinha rolado o primeiro disparo. Foi quando eu me abriguei e tentei fazer com que ele largasse a arma, pedi que ele largasse. Ele não largou, continuou me procurando em mira. Foi quando eu efetuei o disparo contra ele. Então um deles reconheceu você? Isso, que apareceu na parte de trás do carro, que estava de capacete, me reconheceu e informou para o outro que atirasse, que era atira que é a gente. Segundo o que a gente apurou com o delegado da delegacia anti-assalto, havia um terceiro elemento que estaria acobertando toda aquela ação. Você tem noção do risco que você passou? Na hora, a gente não tem muito tempo para pensar, né? Depois que as coisas vão se acalmando, que você começa a ver todos os ângulos da situação, o risco, os contra-riscos, toda essa situação. Até agora não consegui ainda saber, só Deus mesmo para ter ajudado e ter me livrado e livrado aquele cidadão também. Raif vai ser acompanhado por uma psicóloga e deve ser afastado das atividades por um período determinado pela profissional. Ele explica que a situação que culminou com morte alterou o seu psicológico. A gente fica meio em estado de choque, que ninguém vai se agradar a tirar a vida de um outro ser humano. Então é estado de choque ainda. Segundo o representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Adriano Marques, que acompanha o colega de trabalho nesse caso, Raif não deve responder criminalmente pela morte do assaltante. O inquérito logo estará concluído e o entendimento foi da legítima defesa. E contra o cidadão infrator também foi aberto um inquérito de tentativa de homicídio contra o nosso filiado. O agente penitenciário termina a entrevista enfatizando que reagiu por instinto e que teria a mesma iniciativa novamente, caso fosse necessário. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa proteção, que é de ter uma opção de se defender. Não uma opção de tirar a vida de outra pessoa, e sim de se defender. E pude também ajudar uma outra pessoa que eu nem conhecia de quem se tratava.